pessoal, estou aqui com a minha amiga Juliana Costa. Olá. Juliana, ela é personal trainer e educadora física. Ela tem especialidade na educação física escolar, alunos, idade escolar. E como esse canal é um canal educativo, ela vai nos abordar aqui o tema educação física na escola, né? Na infância, na adolescência, e eu queria que ela explicasse mais ou menos a partir de que idade ela recomenda a atividade física no colégio. Então, o principal é a gente saber que o ser humano, desde quando ele nasce, ele já tem qualidades motoras. Então, são qualidades que já são do ser humano. A velocidade, a força, a coordenação, né, que é toda a parte de motricidade. E essas qualidades, desde quando o homem, né, nasce, ela vai sendo desenvolvida. Então, a partir de quando a criança ela começa a sustentar o pescocinho, hoje em dia está fazendo o tummy time, que é o tempo de chão, que foi percebido que o bebê ele vai conseguindo ganhar força até para melhorar e facilitar o engatinhar e o andar. Então, com o estímulo certo, desde que a criança ela começa a se perceber no ambiente, ela já vai poder fazer exercícios. Então, dos 8 meses, o mais precoce precoce possível, porque não é tempo perdido. Pode. Né? O ideal é ele ter esse estímulo no ambiente em que ele está, ou procurar escolinhas, procurar clínicas, consultórios, do que ter tempo de tela. Okay. Então, ele vai começar com atividades simples, desde a pinça, o enrolar, a parte do andar, do saltar. Então, trabalhando coordenação, ritmo, velocidade, força, agilidade e, claro, né, respeitando o tempo de maturação do corpo. Então, desde a idade antes da escola, né, pré-escolar, antigamente chamado, a fase da infância, dos seus 8 meses até 1 ano. E a cada ano você vai aumentando esse estímulo para melhorar essa aptidão física. Portanto, papais e mamães, não tenham medo, contanto que seja orientado por um profissional com formação, que seja educador físico, estudaram para isso, tem toda a formação, não tenham medo. E também, o principal, hoje em dia, a gente tem muito acesso a vídeos. Não tentar reproduzir algo que você viu alguém fazendo, um profissional fazendo, e tentar reproduzir em casa. Porque a gente sabe que o corpo, ele vai se desenvolvendo, né? Os ossos, a parte de... além da musculatura, os ossos, os ligamentos. E a gente não pode tentar lesionar essa criança. Então a gente vai respeitar, porque quanto mais nova a criança é, ela vai ter uma flexibilidade maior. Mas se eu tentar forçar isso, né, eu posso estar fazendo uma lesão. Então eu tenho que ir respeitando o tempo e orientado, o tempo todo sendo orientada essa atividade, para que a criança ela possa se desenvolver e chegar realmente ao seu ápice na idade certa. Não tentar vencer etapas, mas não esperar também demais, porque se eu percebo que a criança ela tem dificuldade em pular com os 2 pés juntos, ou se ela não consegue pular a corda, eu vou fazendo atividades, eu vou dando dinâmicas que vão facilitar isso sem ela perceber qual é o principal objetivo. Então, de forma lúdica, de forma que eu posso dizer orientada e estimulante, né, para que eu consiga esse objetivo. Eu posso trabalhar a respiração. Ah, mas a criança ela tem medo de encher balão. Eu posso colocar ela para engatinhar e soprar uma bolinha de algodão, que aí eu estou trabalhando a parte respiratória dela também, e vencendo esse medo do barulho da bexiga do balão que vai estourar. E o aluno da escola do primeiro ao 5º ano? O que é conhecido como fundamental menor, né, o Fundi 1, que é do 1º ao 5º ano, a gente já vai ter que essas atividades, essas habilidades, elas já foram trabalhadas. A gente vai trabalhar desse pressuposto que na infância
né, na primeira infância essas atividades elas foram trabalhadas, então a gente começa com atividades de iniciação esportiva. Certo. Por exemplo, eu posso trabalhar a queimada, né, que é um jogo, e que já tem alguns fundamentos do handball. Eu posso trabalhar atividades que já vão orientar essa criança para fundamentos do futebol, do futsal, atividades que vão estimular essa criança para natação. Então eu começo a trabalhar atividades onde o correr, o saltar dela já está em desenvolvimento e ela consegue buscar o gesto técnico. Nessa idade, já dá para notar as habilidades, as facilidades, para que tipo de esporte aquela criança tem mais facilidade? Criança dos 6 aos 9, 10 anos, a gente já percebe se ela tem mais velocidade, se ela tem mais força, se ela tem mais ritmo, mais flexibilidade. Então, até nas brincadeiras que ela escolhe, a gente já percebe essa habilidade, porque é natural do ser humano exercitar e querer demonstrar no que ele é bom. Isso. Então, se ele tem um chute bom, ele sempre vai querer brincar com uma bola. Se ele tem ritmo, ele vai procurar dançar. Então, é importante o pai também respeitar essa vontade do filho e desenvolver. Porque, por exemplo, mas eu queria que meu filho jogasse futebol. Mas a criança, ela gosta do handball, ela gosta do voleibol, ela quer nadar, do basquete. Então, por quê? Porque eu desenvolvo uma habilidade, mas essa habilidade ela não é desenvolvida sozinha. Certo? Então, se a criança que ela tá no basquete, ela vai aprender a correr também. Então, melhora até em outras habilidades, em outras atividades esportivas. O importante é não ficar parado. Quanto menos tempo de tela uma criança tiver, mais desenvolvimento ela vai ter, mais neurônios vão surgir. Então, você está trabalhando e já é de conhecimento que você praticando exercício, você desenvolve o cognitivo também. Do 6º ao 9º ano. O 6º ao 9º ano, a atividade ela é voltada realmente para a prática esportiva. Então, é onde a gente vai aperfeiçoar as habilidades. Pronto, aí lutas, já parte danças, logo futebol, já futsal. Parte do pressuposto que ali já foi determinado qual é o tipo de atividade que aquela criança tem mais habilidade. Então, potencializar a partir dessa aí é onde vai o esporte propriamente dito. Né? Ela partiu do gesto técnico, ela desenvolveu na infância as habilidades motoras e ela vai chegar realmente agora para o esporte propriamente. Então, aí a gente vai começar a ver toda a parte prática, a gente começa a tentar ver o que é técnica, o que é tática, a gente começa a aperfeiçoar e também em vida escolar é importante a gente saber definir o seguinte: a gente não é escolinha de esporte, então na escola todo mundo vê todas as habilidades, do atletismo aos esportes coletivos, né? Da luta à dança. Então a gente vai abrangendo, porque como é que eu posso dizer que eu não gosto de atletismo se eu nunca experimentei, se eu nunca participei de algo? Então, a escola, ela dá essa oportunidade da criança conhecer todas essas atividades, já saindo um pouco do lúdico e indo mais para o objetivo mesmo do foco esportivo. 1º ao 3º ano, ensino médio. Os 1º ao 3º ano do ensino médio, hoje em dia, o foco é sedentarismo, atividade física e saúde, nutrição e exercício físico, cultura, certo? Então, assim, os alunos de ensino médio, o foco é o Enem. Então, a gente vai abordar a obesidade, a gente vai abordar essa parte da interdisciplinaridade, porque a educação física ela entra na área de linguagens, e o aluno ele vai ver a importância que desenvolvimento do corpo traz e que o esporte ele não é só a atividade em si, ele agrega, ele traz a cultura, ele traz a história, porque quando você vai ver de onde surgiu a capoeira ou como foi o boxe ou lutas, a gente traz também um pouco da história e da cultura de um lugar, além desse conhecimento para a saúde, a importância. Da né? saúde. E isso tudo junta
com a educação. Então, no terceiro ano, segundo e primeiro do ensino médio, o foco é preparar o aluno para o Enem, né? Aí, nesse lado, a parte física, ela já deixa um pouco a desejar e ela vira um pouco mais uma imersão para isso ir na escola, para o preparo para o Enem. Mas se durante esse período, né, quinto até o nono ano, já está definido quais são as potencialidades, quais são as habilidades, para que a família, o pai, a mãe, junto com o aluno, que ele tenha essa atividade. E aí ele paralelo a isso, é a hora de levar para uma escola específica. Porque se for para deixar para depois, já perdeu o time. Já perdeu o time. Já perdeu. E aí a gente vai ver que tem alunos que gostam da musculação, que gostam do crossfit, que gostam do beach tênis, que gostam de corrida, natação. Né? É isso. Natação então, é a cidade. Então ela tem que aproveitar futebol, futsal, vôlei, o handball. Então, no terceiro ano, a gente já vai ver que as qualidades físicas foram desenvolvidas, as escolhas já foram feitas. E aí, e principalmente, se o foco é uma vida esportiva, com certeza essa pessoa ela já está participando de jogos, ela já está competindo e ela já está vivendo o sonho e o objetivo dela. Se não perdeu o que a gente chama de janela de oportunidade. Exato. Porque nessa fase também, principalmente já começa no Fundamental 2, começa os jogos escolares, então vem as seletivas regionais, estaduais e o brasileiro. Então, quando o aluno está no ensino médio, sub-15, sub-17, os alunos que participam realmente ativamente de prática esportiva, eles já estão competindo também. Competindo. E já estão nível de atleta. Isso. Pois, doutora Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos deixar essa mensagem para os pais, para as mães, pai, mãe, os alunos, avós, tios, tias, e dizer que quem se fabrica é um atleta de um dia para a noite. Não. Ninguém dá saúde física de um dia para a noite. É uma construção que começa muito cedo e é importante ouvir o profissional. E o profissional que tem conhecimento chama-se o preparador físico, que seja masculino, feminino, não interessa. O importante é ter a formação técnica, a formação acadêmica para que faça a coisa certa. E um profissional que acolha, né? Veja o lado humano, porque a gente, mesmo que seja para trabalhar um atleta, é um ser humano. Então a gente tem que saber que é uma coisa que eu digo muito para os meus alunos. Se você não sabe lidar com a derrota, você nunca vai conseguir uma vitória. Então a gente tem que saber lidar e acolher também esse aluno que quer se lançar para as competições, né? E saber que são degraus que a gente vai conquistando aos poucos, respeitando o fisiológico, respeitando o psicológico e melhorando o físico. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.